No ano de 2000, eu já estava com a lotérica, já era mãe de 3 filhos e veio um diagnóstico de depressão. Então, tudo Caraca. começa pela depressão. É esse o meu caminho de trajetória, né? Dentro da casa lotérica, né? Então eu tive que ser afastada dos trabalhos na época, Sim. porque foi um grau bastante elevado. Eu tomava Rivotril, eu Caraca. tomava Não, foi bem profundo Prozac, mesmo. Frontal, e eu tratava com psiquiatra em Goiânia. Então, o tratamento da depressão durou na média de 3 anos. Então, Caraca. chegou nos 3 anos de antidepressivos, o meu psiquiatra chegou ao meu esposo e falou: Ó, Joaquim, o que tinha na medicina, sua esposa já experimentou o que é de melhor. E eu sinto informar, mas ela vai tomar antidepressivos para o resto da vida. E aí, isso foi a palavra que me moveu, porque eu não admitia, primeiro, a ter depressão e nem tomar antidepressivos pro resto da vida. Viver disso, né? Viver do medicamento. Então, na época não existia redes sociais, isso em 2003. Aí eu comecei a procurar em bancas de revista. Tudo que falava de depressão. Tudo que falava de depressão falava dessa yoga. E assim, eu vim de berço católico, na época muito praticante, e eu tinha um certo preconceito em relação ao yoga. Eu achava que yoga não era de Deus, que yoga não era coisa cristã. Eu tinha um medo, porque tudo que você não conhece, você tem Gera um medo. Gera um medo. E eu comecei a estudar, a ler, a perguntar, e descobri que yoga era uma filosofia de vida. E numa dessas, eu indo fazendo tratamento em Goiânia, na psiquiatria, eu resolvo pesquisar, e tinha um professor do Rio de Janeiro que ia ministrar um curso em Goiânia. O tema da palestra desse professor José Hermógenes era Saúde Sem Remédio. E ele provava que a cura estava dentro de cada um de nós. E que os remédios comprados nas drogarias só iriam remediar as doenças. E que a cura estava dentro de nós. E aquilo mexeu em mim. Aí eu falo que aquilo foi o que me acendeu. Porque eu não queria tomar os antidepressivos, mas era necessário. Sim. E eu achei uma palavra que me moveu. E aí eu comprei os livros de yoga desse professor José Hermógenes, Yoga para Nervosos. Eu não sou, mas Yoga para nervosos. Yoga para nervosos e Autoperfeição com a Hatha Yoga. Eu trouxe os livros, na época eu vim de ônibus de Goiânia para Sinop, e eu vim lendo esses livros e montei uma aula de yoga para pessoas com depressão. Caraca. E com 30 dias de práticas de yoga, dentro de casa, escondida do meu marido... Para evitar esse preconceito dele. Preconceito, e porque eu era vigiada para tomar a medicação, né, os remédios. Ah, tá. Entendi. E com 30 dias de práticas de yoga dentro do meu quarto, como autodidata, eu larguei os antidepressivos. E quando eu larguei os antidepressivos, eu tinha um impasse de contar para o meu esposo, que eu não estava mais tomando antidepressivos. Aí ele olhou para mim assustado. Como assim você não está tomando os remédios? Você vai ter que tomar para o resto da vida. Ele olhou para mim. Um choque total, né? Choque. Né? E como eu tenho os olhos claros, ele prestava atenção na pupila dos meus olhos. Então, quando você toma o antidepressivo, o pretinho dos olhos, eles dilatam um pouco mais. Ah, entendi. Então, o azul ficava menor e o preto maior. E ele percebeu que a pupila dos meus olhos estava pequenininha. Como deveria estar. Como seria o natural, Sim. sem o medicamento. Então, ele falou, mas você realmente está sem o medicamento? Eu falei, eu estou sem medicamento. Aí ele apavorou. Aí ele falou, não, você vai voltar a tomar. Daí alguma ele coisa viu, tá errada, alguma né? coisa tá errada. Aí ele viu que realmente, não só no comportamento, mas na qualidade do sono, todo o meu comportamento havia melhorado e eu sem a medicação. E aí eu queria erguer a bandeira. Que se as pessoas aprendessem a respirar, elas não sofreriam de insônia. Se as pessoas aprenderem a respirar, elas vão aprender a controlar a ansiedade. Porque eu descobri que depressão é uma doença e tem cura. Sim. Ansiedade é um distúrbio psíquico, não tem cura. Então, você tem como controlar a ansiedade. Então, ou você controla com remédio, você vai remediar, ou você trata com a respiração. E aí eu me encantei com essas técnicas. E foi rápido, né? Se for para pensar, de 30 dias. Não, o que eu estou dando aqui de depoimento, eu não estou sugerindo aproveitar claro. a dica até, É o seu testemunho. É o meu testemunho, que você não faça essas loucuras, porque tem que ser muito disciplinada, muito determinada, como eu quis ser para esse propósito. Sim, com certeza. E eu larguei os antidepressivos e trouxe o professor Hermógenes em 2003, na época no Hotel Caialho, eu trouxe ele aqui, nós fizemos uma palestra e a partir daí eu me tornei praticante e fui difundir o yoga para a cidade de Sinop, porque eu falava, gente, as pessoas têm que aprender que se elas respirarem, elas não usam medicamento, se ela respirar, ela vai dormir melhor, se ela respirar, ela controla a ansiedade, e assim eu fiz. Então foram 20 anos de trajetória com yoga, e na pandemia eu parei de ministrar aulas, né? E nesses
30 dias, o que passava na sua cabeça? O encantamento, Lucas, porque assim, imagina você ter um diagnóstico de um dos melhores psiquiatras de Goiânia. Sim. Vai tomar antidepressivos pro resto da vida. Você tomar 5 tipos de calmantes, era Frontal, Rivotril, Somalio, Socian, num dia só. E de repente você não fazer uso de nada disso. Então, para mim, assim, foi simplesmente uma vitória. Foi algo inusitado para minha pessoa e para minha família, tanto que meu esposo me apoiou e me apoia até hoje nas minhas loucuras, porque ele colhe os frutos dentro de casa. E eu digo que a ansiedade, ela não é sozinha. Você geralmente procura casar com um ansioso, para informação a todos. E também informando a todos que pé de abacaxi não dá morango. Não dá. Se você tiver 2 filhos, os 2 filhos vão ser ansiosos, né? Então, assim, você sabe que é algo que está instalado em você, nas suas características, mas que tem como você lidar com isso. Então, inicialmente é um choque, você não aceita, eu sou ansiosa, eu roo a unha, eu tenho tique, eu tenho compulsão com isso, com aquilo. Só que depois que você vai estudando, vai entendendo, vai implantando essa respiração, você vê que dá para conviver. E não tem só o lado ruim. A ansiedade, ela tem o lado bom. Uhum. Então, aí, como você lidar com ela? Então, o yoga, ele me deu essa estrutura e eu não só uso para minha família, para minha rotina, para minha vida pessoal, como eu também implanto nas minhas empresas. Então, hoje, o yoga, ele faz parte da minha história, da minha vida. E aí, para isso que a gente está aqui, para difundir um pouco mais esse conhecimento. Quebrar esse tabu, né? Para chegar a mais pessoas, né? Então, assim, eu fiz uma palestra agora, mês passado, em São Paulo, na cidade de Indaiatuba, e justamente numa escola, né? E quebrando preconceitos. Então, tem o depoimento aqui do Padre Eudes, da Igreja São Camilo, tem o depoimentos do Pastor Deva, da Igreja Evangélica de Sinop. Legal. Porque a gente diz o quê? Yoga, é para homem, é para mulher? Yoga é para quem respira. Então, não existe sexo masculino, Você feminino. Você está entrando nesse quesito, faça yoga, né? Exatamente. Esses dias eu fui fazer um convite, a pessoa, mas homem pode ir? Aí eu brinquei, eu falei, ele respira? Né? Não pode. Pode, porque assim, yoga é para quem respira, então não tem idade. É Sim. porque geralmente os materiais divulgados é muitas posturas difíceis, desafios, cabeça para baixo, e isso quebra um pouco e amedronta um pouco as pessoas. Afasta, né? Afasta. Fala, eu não consigo fazer isso aqui, pronto. Eu não vou fazer porque não é para mim. E outros dizem assim, eu sou muito agitado, Deus o livre eu praticar yoga, ficar numa sala. Aí eu falo, mais que a professora, né? Porque eu sou ansiosa, eu admito que eu sou. Eu digo assim, que antes do yoga, a ansiedade ela era no 360. Praticando há 20 anos, eu consegui trazer a 220. Espero que daqui a uns 20 anos eu chegue a 110. Reduzindo um pouquinho, Reduzindo a cada ano. Então, assim, é realmente algo instalado na gente, mas tem como nós controlarmos. Isso que é o mais que nos encanta, é que tem o autocontrole. Sim. Mas, nada em excesso é bom, né? Mas para você ter o autocontrole, você precisa primeiro admitir que você é ansioso, né? Para depois você trabalhar esse autocontrole, né? A pessoa aceitar, a princípio, acho que essa aceitação que é o que mais dói, talvez, na pessoa. Não, eu não tenho. Eu não sou ansioso. Eu não sou. E esse choque que tem entre pegar religião e a yoga, por quê? De quando que surgiu essa... Porque a pessoa que às vezes é mais de, não, eu vou orar pra Deus. Tem muitos que, não, yoga não. Esse tabu que existe. Por que é tão entre essa parte da religião? Alguns, não só evangélicos, tá? Os católicos Sim, também são religião, preconceituosos, os religiosos no geral. Porque, na verdade, na Bíblia, alguns setores, algumas pessoas dizem que a mente vazia é ocupado pelo inimigo, né? Sim. E a gente, no yoga, a gente trabalha muito a questão da meditação. E as pessoas têm a ilusão que meditar é ficar com a mente no vazio. Entendi. E essa preocupação que traz aos fiéis esse medo da meditação. E a gente diz o seguinte, você sabe quando que a sua mente vai parar de pensar? Vou até fazer uma pergunta aqui pro Lucas. Lucas, aí, responde aí para mim. Quando que a sua mente vai parar de pensar? Quando a gente morrer. Quando a gente morrer. Tá? A meditação, ela nada mais é de que você trazer a mente para o momento presente. Eu estou aqui nesse momento na sala do podcast. Então, eu vou estar presente, olhando para o Lucas, prestando atenção no que você está falando, no que eu estou dizendo. E, nesse momento, eu posso ouvir o ruído do ar-condicionado. Então, o que é uma meditação? Trazer a mente para o momento presente. Nada mais é do que isso. Tá? É o que, às vezes... faz muito sentido. Então, e as pessoas assim, eu fui meditar e minha mente não parou de pensar. A mente não vai parar de pensar.
Porque o propósito da mente é pensar, é essa a função da mente. Mas a qualidade dos pensamentos é sua responsabilidade.